que eu acho que é algo que a gente precisa na política brasileira urgentemente, entre aquilo que se considera um ideário mais à esquerda e um ideário mais à direita, um ideário mais liberal, talvez. Eu falo isso porque se trata de um partido que nasceu na esquerda, né? Tem uma origem de esquerda muito forte, e que ao longo do tempo foi se transformando numa esquerda democrática e hoje é uma grande plataforma de centro que recebe pessoas de diferentes ideologias e que busca a construção, como eu falei, de uma visão humanista da administração pública. Que nós tenhamos total consciência das limitações da gestão pública, daquilo que a gente pode ou não trazer, mas, sobretudo, que a gente tenha uma visão humanista e não dogmática. O que eu chamo de não dogmática? É a gente saber que precisamos da iniciativa privada, da gente saber que precisa pensar novas formas de gestão da administração pública, sem que isso seja um cavalo de batalha ideológico que tenha como premissa, como fundamento, o resultado em favor do cidadão. Nós, em termos práticos, temos pego esse pacote, ou seja, qual é a nossa visão para o Rio de Janeiro? Como eu falei, queremos ter uma administração progressista, focada no indivíduo, focada no cidadão, uma visão humanista de cidade, sem dogmas de ordem ideológica, né? Ok. Como é que nós traduzimos isso em termos de candidatura? Teremos uma candidatura própria? Apoiaremos outra candidatura? Eu acho que são duas possibilidades que a gente tem postas. Todos sabem, eu jamais faço pouco da inteligência alheia, todos sabem da minha proximidade com o ex-prefeito Eduardo Paes, fui secretário de cultura dele, foi ele que me trouxe da política para a política, porque até então eu era simplesmente um funcionário público, né? Ainda sou, mas eu digo, eu não tinha nenhuma pretensão de estar na política propriamente dita, embora claro, nós sejamos sujeitos 100% políticos, né? Mas, por essa razão, eu respeito muito a candidatura dele, né? A candidatura que está posta, e entendo que ele tem uma capacidade de congregar pessoas, partidos ao redor dele muito forte. E eu estaria sendo desonesto se dissesse que nós estamos ignorando esse movimento. Não estamos. Estamos muito atentos, ao mesmo tempo que sabemos eu diria, desse papel importante que o partido, que as candidaturas de renovação precisam desempenhar também nesse momento tão único da política brasileira. Consegui destrinchar o bicho, Igor? Sim. Fazer o Rio feliz de novo. É isso. Basicamente. Só um adendo Obrigado. aqui, Igor, a gente estava com saudade de ouvir você. Estou saindo da quarentena agora. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus, que bom, que bom. Graças a Deus. O Igor está saindo e a Vanessa está na quarentena. A Vanessa ficou esse final de semana meio caída por conta... A gente não sabe porque ninguém testa ninguém nessa cidade, né? E ela mandou aqui para mim uma pergunta, inclusive. Ela queria saber mais sobre, na sua gestão como secretário de Cultura, como ministro da Cultura e hoje mesmo como deputado federal, qual o seu olhar para as bibliotecas comunitárias, o Calhero? E melhoras, Vanessa, eu sei que você está ouvindo a gente aí, hein? Oi, Vanessa, melhoras para ti. Eu falava disso, né, que as bibliotecas comunitárias, nós queríamos ter desenvolvido na Secretaria de Cultura e não desenvolvemos, não conseguimos desenvolver um programa especial para as bibliotecas comunitárias, por meio do qual a gente conseguisse oferecer algum tipo de apoio permanente para o seu funcionamento. A nossa ideia é que a gente tivesse nas bibliotecas a mesma dinâmica do projeto de ações locais, cuja dinâmica, né, cujo mecanismo eu já comentei com vocês. Eu acho que nós precisamos ter um olhar dedicado não apenas à manutenção das existentes, mas também à multiplicação desses equipamentos, né? Me parece ser uma ferramenta muito importante de capilarização das políticas de biblioteca livre leitura.
André. André Garcia. Tá. Oi, estou aqui. É porque deu bug aqui no meu fone de ouvido. Eu queria ter emendado na pergunta do Igor, mas que bom que essa pergunta entrou aí também. Marcelo, como você pode me falar da impressão ou da observação do Roberto Freire para essa candidatura coletiva, desse mandato coletivo, né? E se é possível você intermediar um diálogo com ele? Olha, o Roberto, eu vou te dizer para você, e eu falo isso com a tranquilidade de quem já brigou com ele, tá? O Roberto é das pessoas mais lúcidas que existem hoje na política brasileira. Vocês sabem a origem dele, né? Vem do Partidão, foi candidato a presidente em 89, uma pessoa com uma trajetória muito bonita na política nacional, foi líder do governo Itamar, liderou um movimento de mudança no PCB para a PPS, na verdade o nome que ele queria era Partido da Esquerda Democrática, como aconteceu na Itália, né? Mas eu estou falando isso para dizer o seguinte, ele soube se reinventar, ele soube se atualizar. E com certeza ele vai, os olhos dele vão brilhar diante de uma candidatura coletiva com essa pegada. Ele que foi ministro da Cultura e que é um intelectual. Eu acho que ele certamente vai querer olhar com bastante atenção a candidatura, uma candidatura coletiva. Legal. Mais alguém quer falar na sequência? Oi, boa noite. Meu nome é Narlise. Eu sei que eu não estava na vez, mas aproveitando que abriram o áudio aí. Meu nome é Narlise, sou de São Luís do Maranhão. E Opa, eu participo de uma rede de bibliotecas comunitárias, a Rede Nacional, que no Brasil tem 115 bibliotecas comunitárias interligadas. Hoje nós temos o apoio do Instituto Itaú, onde apoia a manutenção para que elas possam funcionar. E aí, deputado, nós estamos com um projeto de escrever um direito à leitura, direito humano à leitura. E aí, qual seria o seu apoio para que isso se tornasse uma lei, de repente, se tornasse uma PEC? Qual seria o seu apoio, deputado? Obrigada. Meu apoio total, Alice, mas eu vou te ser muito sincero. Você sendo do Maranhão, você tendo tido essa ideia, se ela não surgir a partir da senadora Elisiane Gama, ela me mata. Então, eu vou conversar com ela, vou falar de ti, porque, como você sabe, ela é a líder do meu partido no Senado. Sim. E, deputada, assim, eu acho que ela até conhece um pouco. A gente tem... Aqui estamos começando a escrita do plano municipal, estamos para a frente parlamentar, com alguns vereadores daqui de São Luís. E a gente já começou nessa luta do plano municipal. E aí veio a pandemia, tudo aconteceu, está um pouquinho parado. Mas a gente está nessa luta também do plano municipal. E aí o senhor conversa com ela aí, a gente conversa com ela aqui para que a coisa possa se fortalecer. A senadora Elisiane, com certeza, a senadora Elisiane Vale o Registro, Narlise, ela tem nos ajudado muito na área da cultura. Inclusive, ela foi a relatora da extensão da lei do audiovisual no Senado. Por conta das articulações dela, a gente conseguiu que a lei fosse votada em tempo recorde no Senado e depois, sem qualquer tipo de emenda, e depois ela foi que capitaneou o processo de derrubada do veto do Bolsonaro, que só não se concretizou porque as sessões foram, por conta da pandemia, não houve mais sessões do Congresso Nacional para apreciação de veto. Mas a senadora Elisiane tem sido uma grande aliada na área da cultura e o Maranhão tem que estar muito orgulhoso de ter eleito ela a senadora. E assim, a carta não é só do Maranhão, é do Brasil, é das 115 bibliotecas comunitárias que existem no Brasil todo. Hoje nós estamos em 4 regiões. Estamos lutando para implantar uma biblioteca comunitária no Centro-Oeste.
Muito É isso legal. aí, muito obrigada, querido. Boa noite. E come um arroz de cuchá por mim, tá? Olha que maravilha que a gente está vivendo nesse momento, Marcelo. Hoje eu falei com o Trajano de Caxias, eu estou falando com pessoas do país inteiro que estão vendo esse nosso movimento de bancada do livro como uma possibilidade de se articular para, de fato, criar política pública para o livro e para a literatura. Eu fico muito emocionado toda vez que eu vejo que tem muita potência isso. De fato, só juntos, né, só construindo tijolo por tijolo, a gente vai fazer com que essa pauta tão importante, seja para a cidade do Rio de Janeiro ou para o resto do país, né, se construir. Porque ela não é uma pauta fácil de ser vendida. Se a gente for para a rua caçar votos, né, que é o que faz com que a gente seja eleito, ela não é uma pauta prioritária. A gente tem a segurança, a gente tem a fome, né? Agora a gente vê a questão da saúde muito, muito forte por conta da pandemia, que são pautas realmente que são prioritárias. Enquanto o livro e a literatura elas vão sendo escamoteadas, mas só que só o livro e a literatura são capazes de fazer com que as outras pautas todas aconteçam com a cidadania necessária, né? Porque é ela que ajuda a formar o cidadão. Eu fico, E de fato, agora a muito gente emocionado. vê nas diversas lives, né, que as pessoas fazem, elas gostam sempre de ficar atrás de muitos livros, né? Então, eu aqui, na verdade, foi apenas uma circunstância, tá? A maioria dos meus livros não está aqui, inclusive. Mas o fato é que isso demonstra que é considerado um bem, um sinal de privilégio na nossa sociedade. Tanto mais livro que você tem, mais privilegiado você é, mais intelectual você é, mais poder você tem, mais respeito você tem. Então, que a gente possa democratizar esse respeito, esse poder. Né? É por aí mesmo. Tem uma pauta... Deixa eu só que... complementar. Só. Muita Pode gente falar, falando. pode falar. Quem fala primeiro? Não, só para complementar. Então vai. Pode falar, Elisa, fala. Não, eu vi um meme que era vendendo, alguém estava vendendo um fundo com biblioteca para você se passar por inteligente. Eu morri de rir, eu jamais imaginei que esse meme ia rodar. Não precise ir longe, até você não tem aquele historiador, o Eduardo Bueno, ele grava os vídeos dele, que ele tem a série no YouTube, aquele cenário é colado, ele zoa pra caramba aquilo. Olha só, gente, não tem esse monte de livro não, isso aqui é colado. Ele é maravilhoso. O cenário lá, ele é muito engraçado, né? Ouvir história com ele é um barato. Era só para complementar isso que Gladson estava comentando também, que ao mesmo tempo que a gente vive essas pautas prioritárias, né, saúde, a segurança, a questão da fome, a gente está vendo o tempo inteiro a arte e a cultura coladinha nisso. A gente só está sobrevivendo por causa das lives, por causa das leituras em conjunto, da contação de história. Então, eu acredito que esse olhar também ele está se voltando muito agora nessa época para a arte e para a cultura, né? Embora todas essas pautas prioritárias, a gente está conseguindo enxergar a essencialidade disso. Inclusive do livro, a gente tem ações sociais em que as pessoas estão colocando até livro dentro das cestas básicas, enfim, milhares de exemplos que eu acho que só incentivam a gente a continuar com todas essas pautas aí, né? Sem dúvida. É verdade. Mas, assim, enquanto não tiver pergunta, se tiverem, podem fazer, mas eu queria dividir com vocês uma angústia, e ficou mais forte hoje. Hoje eu recebi um vídeo de uma ex-aluna da Gama Filho, vídeo longo, ela entrou no prédio da Gama Filho, ela filmou, ela chorou, ela tem uma história, como eu tenho com aquele território. Eu fui formado pela Gama Filho. E aí, Marcelo, eu queria dividir isso com você, porque a nossa cidade já tem tantos lugares abandonados e o prédio da Gama Filho, que é um patrimônio maravilhoso, que é um espaço lindíssimo, no meio do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Piedade.